Vamos abrir o livro de Salmo, Salmo capítulo 100. Aqueles que também nos acompanham pela rede social, também seja bem-vindo a este lugar, lugar de adoração ao Senhor e nós aqui presentes. Salmo capítulo 100, versículos 1 ao 5. Amém? Vamos ler então. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a sua fidelidade. Amém? Podem sentar, amados. Irmãos, essa mensagem que eu vim trazer aqui é uma mensagem assim, quando você faz suas atividades durante o dia, sua rotina. Aí esse momento é um momento da gente assim agradecer, né? A gente retribuir pelas bênçãos que Deus tem nos feito no dia de hoje. Como diz esse salmista, que é um salmo de ação de graças, o título é Hino de Ingresso no Templo, na versão Almeida atualizada. Essa mensagem eu trouxe para a gente agradecer. Tanto para louvar, tanto para agradecer, como diz o versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E estamos aqui para isso, amados. Por isso estamos aqui, porque Deus nos permitiu de nós estar aqui, levantar as mãos e agradecer. Por isso que é muito bom louvar, porque Ele é fiel. O último versículo, se eu não me engano é a parte B ou é a parte C, ele diz, a sua fidelidade. Esse finalzinho, você vê que até aqui Deus nos trouxe e até aqui Deus foi fiel com a gente. Por isso que nós estamos gratos, agradecendo a Ele por esse louvor maravilhoso e por essa mensagem. Vamos agora fechar nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui mais uma quinta-feira, louvando, exaltando, glorificando Teu nome. Como diz essa canção, que pela cruz nós fomos salvos. Estamos aqui, meu Deus, rendendo graças. Agradeço, meu Deus, por cada coisa que aconteceu no dia de hoje. Estamos aqui nesta noite, glorificando, louvando o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por cada um dos irmãos que esteve aqui presente, que aqueles que pôde vir e os que não pôde vir, o Senhor sabe. E aqueles que nos acompanham nas redes sociais também, que eles sejam bem-vindos, meu Deus. Há muitas moradas na casa do Senhor. Estamos aqui nesta noite para te encher, meu Deus, do Teu Espírito Santo. Nos acompanha, meu Deus, nesta noite, nesse culto de ação de graça, para que nós possamos aprender mais de Ti, da Tua palavra, e encher do Teu Espírito. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Vamos continuar louvando, meus amados.
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, gloriosos nos céus. Humilde viestes à terra que como pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. É bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Parando sem força de dor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer.
Amém? Vamos abrir o livro de Levítico. Livro de Levítico, escrito por Moisés. Levítico, capítulo 27, versículos 31 e 32. Passa Gênesis, Êxodo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Amém? Então, vamos continuar, nossa ação de graça, que também faz parte de nós devolver nossos dízimos e oferta. Amados irmãos, fiquem à vontade, o gasofilácio está aqui ao lado para depositar a sua fidelidade com Deus. Amém? Fiquem à vontade. para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa receber nossa adoração, nosso louvor, porque tudo que nós temos feito, Senhor, é totalmente para Ti. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Que o Senhor possa abençoar quem pôde vir aqui na Tua casa, depositar os dízimos e as ofertas. E também quem pôde ofertar a sua vida, Senhor, como gratidão, Senhor, pelo Senhor ter morrido por nós, Senhor, por o Senhor ter nos dado a salvação. Esta oração que eu te faço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Quero chamar aqui a missionária para ministrar a palavra da parte de Deus. Amém? Amém. Boa noite, amados, na graça e a paz. Amém? Louvamos ao Senhor por mais uma noite, na verdade, mais um dia, né? Que Ele nos concede e nos dá o privilégio de estarmos aqui para adorá-lo, para cultuá-lo e queremos desde já render graças ao nome dEle. Certo? Que você abra seu coração, a sua mente, para aquilo que o Senhor tem para nos ministrar, para falar ao nosso coração essa noite. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Todos acharam? 2 aos Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Diz assim. O título diz: A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judeia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Vamos orar, amados. Pai, nós queremos te bendizer por essa noite, entregamos a ti a nossa vida, cada um que chegou a este lugar. Muito obrigada por aqueles também que nos assistem, que tu esteja falando ao coração de cada um, aqueles também que irão ouvir futuramente, desde já, que o teu Espírito que é atual, que é atuante, esteja preparando cada coração para receber a tua palavra. Obrigada pelo privilégio de aprendermos de ti, de sermos orientados por ti. E cada dia mais nós te pedimos, nos ajude, Senhor, a não sermos apenas ouvintes da tua palavra, mas nos tornarmos também praticantes. Quero te bendizer por tudo que tu tens feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema que eu dei para essa mensagem é o privilégio de contribuir, né? Nós vamos falar de um tema que em algumas igrejas é até delicado e a gente vai compreender o porquê, mas nós não precisamos ter constrangimento de falar sobre esse assunto só porque outros líderes deturparam essa verdade. Nós bem sabemos disso, que tem por aí pastores, líderes, não sei nem se posso chamar de pastores, né? Mas pessoas que se aproveitam da fé, usam de mecanismos, né, para tirar dinheiro das pessoas. E tem algumas igrejas que nem fica muito à vontade para falar sobre esse tema. Mas eu acho, pelo tempo que eu estou com vocês, há quase 4 anos, né,
Eu não tenho medo de falar daquilo que está na palavra de Deus. Se está na palavra, se é Bíblia, a gente compartilha e o Senhor quem faz a obra, né? Então, esse tema hoje, queridos, que nós vamos estar compartilhando, independente das doutrinas aí que já se desviaram, é um tema bíblico. E a gente vai ver como tem bênçãos de Deus sobre a nossa vida, quando nós obedecemos esses princípios, tá certo? São princípios de Deus, que Deus coloca na palavra dele para nos orientar. E aí, é bem interessante que esse é um tema que faz dias que estava no meu coração e também eu sempre falo, fica aguardando, né? Fica ali amadurecendo, aguardando, até eu perceber de alguma forma um sinal de Deus de que é hora de compartilhar. Então, entendi que hoje é dia da gente compartilhar desse tema. Por isso, nós vamos, né? Aí, esse capítulo 8, na verdade, ele continua no capítulo 9, tratando do mesmo tema. Paulo ali falando para os irmãos. E aí eu quero falar com vocês alguns princípios. O primeiro princípio, tirando aqui desse texto, é que ofertar é um resultado da graça de Deus. Olha aí o que ele diz no versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A habilidade daqueles irmãos em dar dinheiro para ajudar outros cristãos em necessidade, ela foi resultado de graça de Deus sobre a vida deles. Porque Deus havia concedido tantos recursos como o desejo de doar às igrejas da Macedônia. E, infelizmente, poucos desejam essa graça de contribuir. E o que é graça, amor? Amados, graça é favor não merecido, né? Graça é aquilo que Deus nos dá e que nós não merecíamos. E aí Deus nos dá essa graça, esse favor de abençoar, de contribuir, que é algo que nós não merecemos. Então, todo favor que Deus nos concede, salvação, vida, respirar, né? A questão, o dinheiro, isso é graça, certo? Graça e vem dele. Quando nós compreendemos isso, aí a gente pode aceitar o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz. Ele afirma o seguinte sobre esse texto. A contribuição, portanto, não é um favor que fazemos aos necessitados, mas um favor imerecido que Deus faz a nós. Quando nós estivermos contribuindo, abençoando, ofertando para alguém, entenda isso. Não é um favor que a gente está fazendo, não, tá certo? Na verdade, é um favor que Deus nos dá de abençoar e de contribuir. Com certeza, quando nós tivermos essa percepção, nossas atitudes vão mudar com relação a esse tema, né, de oferta. Então, ofertar é graça, mais do que obrigação. É um favor imerecido. É Deus quem nos dá o privilégio de assistirmos os santos, socorrermos os necessitados e sermos seus cooperadores no avanço de sua obra. Para nós é para ser um privilégio, porque é melhor dar do que receber. Olha aí o que diz Atos 20:35. É bom você marcar esses textos, porque às vezes a gente até usa a frase, mas nem sabe que está na Bíblia, né? Ou então tem coisa que a gente diz que está na Bíblia e que não está. Mas essa frase está na Bíblia. Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Quais foram as palavras de Jesus? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Foi Jesus quem disse isso. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, dar é muito melhor do que receber. Porque, amados, na lógica, se eu estou dando, doando, contribuindo, isso quer dizer que eu estou suprido, que não estou necessitando de pedir ou de receber de alguém. Não é assim, na lógica? Então, se é bom dar, glória a Deus que eu posso dar, porque eu estou melhor do que na situação de quem está precisando receber. Agora, quero abrir um parêntese, né? Quando nós estamos na posição de receber, também deixe seu orgulho de lado. Tem gente que é orgulhoso, né? Às vezes precisa, de alguma forma, receber alguma coisa e
não quer receber e fica com vergonha e se constrange, não tenha vergonha. Eu costumo dizer que quando nós fazemos isso, a gente tira a bênção do irmão que quer nos abençoar. Tá certo? Não tire a bênção do outro. Se alguém quer lhe abençoar, amém. Receba, né? Não perca a bênção e nem deixe que o irmão de ser abençoado. Mas nunca esqueça isso. É muito melhor dar, amados, do que receber. E aí, diz aqui que nós somos bem-aventurados, muito mais felizes, né? Quando nós contribuímos. Esse primeiro ponto é que é uma graça, é dádiva de Deus, é favor de Deus, quando nós podemos ofertar, quando nós podemos contribuir. Que o Senhor nos conceda a compreensão desse favor, dessa graça, tá certo? Segundo princípio, como nós devemos usar dessa graça de ofertar? Né? Você pode dizer, eu já compreendi que foi Deus, que é Deus que me dá, que é um privilégio. Como é que eu faço isso? É quando sobra, né? É tirando do da igreja, porque tem alguns irmãos que fazem assim, ele separa um valor para ofertar mensalmente na igreja, só que quando surge uma necessidade, ele tira do da igreja e direciona para essa oferta. Deixa eu explicar uma coisa. Essa passagem aqui, ela está falando de uma oferta extra. Era para os irmãos que estavam necessitando, certo? Era uma oferta para aquela igreja totalmente diferente de dízimo e oferta que você coloca aqui no gasofilácio. Era uma oferta extra. Por isso que ainda é muito mais delicado às vezes falar, né? Porque as pessoas não compreendem esse princípio. Mas como eu devo usar dessa graça? Ofertar não é resultado da abundância do que temos no bolso, mas da generosidade do nosso coração. É a oferta que revela para Deus, porque os irmãos não sabem, né? A gente não sabe, mas revela para Deus como está o nosso coração, viu, amados? É na oferta que mostra a generosidade do nosso coração. Nessa oferta aqui dos irmãos, eu lendo, meditando, é muito precioso. Olha como foi que eles ofertaram. Versículo 2. Diz aí, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Primeira coisa aqui, eles ofertaram durante a tribulação. Né? Diz aqui, porque no meio de muita prova de tribulação. Então, não era porque estava tudo bem. Eles não estavam num ambiente favorável. Independente das circunstâncias, aqueles irmãos não estavam pensando em si. Eles se preocuparam com as necessidades dos outros. Então, em meio a muita tribulação, eles estavam ofertando. Outro princípio aqui, como extremo gozo, alegria. A parte B do versículo diz, manifestaram abundância de alegria. Então, a abundância de alegria na pobreza profunda. Eles não fizeram isso com pesar, certo? Não é aquela cor de, ai meu Deus, fulano está precisando, ai meu Jesus, eu vou ter... Não, eles fizeram isso no meio da tribulação e fizeram com muita alegria, com abundância de alegria. E a outra forma, apesar da pobreza. Como eu fiquei impressionada, a parte C desse versículo, gente. Diz, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Eles eram pobres, eles não contribuíam generosamente porque estava sobrando. Eles davam acima das suas posses. Essa é uma igreja que entendia, né, que compreendia que aquilo que Deus coloca em nossas mãos não é para ser como um mar morto. Vocês sabem que o mar morto, inclusive, é só sal, né? Porque a água é parada, não corre, chegou ali, estancou. Mas é como um rio. Se o Senhor coloca em nossas mãos, é para a gente abençoar. E quem tem experimentado, amados, esse princípio, essa alegria, esse prazer de ser bênção na vida dos outros, da generosidade, vocês sabem o que eu estou falando. Como o Senhor abençoa. Como Ele abençoa. E aqui esses irmãos não estavam dando porque sobrava não, certo? Não era aquele dinheiro que eles não tinham nem o que fazer, não sabiam nem o que fazer, dá aqui, né?
Eu não sei nem o que é que eu vou fazer com isso, não. Diz aqui que a pobreza deles era profunda. Mas eles superabundaram em grande riqueza de generosidade. Então, tinha um coração generoso. Essa igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos pecados, viu? Tinha muitos problemas. Você lendo a primeira carta de Paulo, capítulo 5 e outros, meu Deus, né? Mas era uma igreja que tinha essa parte que tinha compreendido, de cooperar, de ajudar com os irmãos. E é interessante, olha aí versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Entenderam? Ou seja, não era só, mas na medida que tinham, não. Era acima delas, era uma oferta sacrificial. Eu louvo a Deus, amados, e assim, estava guardando essa palavra, porque eu sempre falo, nós como igreja, Deus tem sido bondoso, né? Essa igreja tem entendido. Esse é um princípio que muitos compreendem, mas eu também sei, e é como Paulo termina aqui falando, talvez a gente encerre com esse versículo, quando ele diz, vocês já estão bem na fé, não há tantas coisas, mas tem como a gente melhorar nessa. Eu sei que tem como a gente melhorar nessa. Que tem momentos que talvez você poderia dar R$200, você dá R$20, R$2, né? Tem momento que numa necessidade que a gente sabe que poderia abençoar mais, talvez a gente ainda não tenha esse coração assim de dar além do que poderia dar. Então, o nosso desafio, e eu quero desde já abrir um parêntese aqui. Nós, como igreja presbiteriana, não trabalhamos com campanha, né? Nós estamos aqui lançando uma campanha, nós estamos falando da Bíblia. O que nós queremos, não existe nenhum acordo tipo, eu não tenho que bater metas com dízimo e oferta, tá bom? Que fique claro, né? Independente dos irmãos, e lógico, é uma bênção porque essa igreja tem sido fiel, nós queremos continuar assim e melhorar. Mas por que eu estou abrindo esse parênteses, amados? Porque em alguns lugares, igrejas, congregações são tão doentes que o povo pode achar que eu estou falando isso para bater meta, né? Ou então, a paz missionária, o negócio está apertando, não tem nada a ver com isso. Inclusive, não altera, no meu acordo com o nosso pastor, o que entra de dízimo e oferta, certo? Não ganho nem mais nem menos. Só deixando bem claro para vocês, para o diabo não ficar aí, né? Não altera em nada. Esse princípio que eu estou falando, primeiro, é um princípio bíblico. E segundo, que se tem uma pessoa que vai ser abençoado nisso, amados, é quem coloca em prática. Tá certo? Então, só abrindo um parênteses e deixando as coisas esclarecidas, né? E aqui esses irmãos doaram acima das suas posses, não só do que sobrava, mas fizeram, né, muito mais do que o que podiam. Sem dúvida, amados. Por isso que o primeiro tema é que a graça de Deus, só Deus pode fazer isso no nosso coração. Só Deus. Porque nós, seres humanos, por natureza, nós somos seguros. Né? O nosso coração é mau. Quanto mais tem, mais a gente quer. É nosso, é do ser humano, é do coração do homem. Se não for Deus, por isso que é uma graça, é uma dádiva de Deus fazer isso no nosso coração, nós não conseguimos. Então, que a gente possa pedir isso ao Senhor. Né? Senhor, me dá essa graça, esse prazer. Abre os meus olhos para essa verdade. Tá certo? Que nós possamos aprender com esses irmãos. E antes de mais nada, queridos, pobreza não é desculpa. Tá certo? Pobreza não é desculpa. Esses irmãos nos dão exemplo disso. Pois eram perseguidos, pobres, porém generosos. Eles estavam ali, contribuíam com a obra de Deus, com outros irmãos que estavam precisando. Eles ofertaram quando tudo lhes era contrário. E aí, como isso nos ensina? Esse período que nós temos vivido, de pandemia, é um momento crítico para todo mundo. Quantas vezes o nosso coração quer nos enganar e ele quer mandar a gente guardar, juntar e se precaver, né? E é algo que Deus também tem trabalhado no meu coração. Porque eu digo, Senhor, eu não quero estar com 2 quilos de arroz guardando para outro mês se tem alguém que talvez não tenha nem o que comer hoje. Porque quem me sustenta é o Senhor. Então, como nós precisamos, mais do que nunca nesse momento, ter esse coração de ser voluntário, generoso e abençoar.
certo? Então, um outro princípio aqui de como eles ofertavam de forma voluntária. É o que diz aí no versículo 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha o versículo 4, gente. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Sabe o que é isso, né? É alguém chegar para Paulo e dizer, por favor, né? Pelo amor de Deus, deixa eu contribuir, né? Deixa eu ofertar, deixa eu abençoar esses irmãos. Não sei se nessa situação, Paulo olhando para aqueles irmãos, sabendo que eles não tinham condições, talvez, né? Não, vocês não precisam não, né? Vocês não... Mas os irmãos aqui, o versículo está dizendo que eles imploravam, pediam a Paulo, não deixe a gente fora dessa graça. Não deixa a gente fora dessa bênção de poder contribuir e abençoar. Então, eles ansiavam por esse privilégio de compartilhar das suas provisões com outros cristãos. Eles queriam contribuir, né? E aí é totalmente diferente do que nós vemos hoje. Contribuir por coação ou constrangimento não tem valor aos olhos de Deus. A contribuição deve ser espontânea e também proporcional. Vemos aqui os crentes da Macedônia, eles ofertaram ali, não só na medida das suas posses, mas mesmo acima delas. Então, a contribuição não é para trazer sobrecarga para uns e alívio para outros, mas para que haja igualdade, para que, se meu irmão ou minha irmã está necessitando, né? Às vezes, rapaz, fulano está com uma semana que não tem o privilégio de comprar 1 quilo de carne. E às vezes a gente está com um congelador que não sabe o que fazer, que não cabe, né? Então, assim, por que eu não posso contribuir? São questões práticas, amados. Que eu espero que Deus abra os nossos olhos como igreja. E eu digo uma coisa, Ele abre mesmo e Ele nos direciona. E quando chegar esse momento de contribuir, que a gente tenha esse coração voluntário, de abençoar mesmo, certo? A contribuição cristã é um privilégio e não um peso. E ela deve ser feita com alegria e não com pesar. Só sabe como as pessoas recebem uma oferta na hora que está precisando quem já teve o privilégio de visitar e de entregar, né? Com certeza, é por isso que a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Como é gratificante, amados. Às vezes você chegar numa casa, a pessoa diz, olha, eu pedi a Deus ontem, porque eu não tinha nem o que comer hoje. E no outro dia você chega. E você diz, eu fui resposta de oração. Deus usou a minha vida, moveu a minha vida. E nós chegamos aqui. Então, é um privilégio mesmo contribuir. Tá certo? Quero até lançar um desafio. Quem sabe, nós temos um trabalho, né, social. A pessoa responsável pela SAF na questão social é Nininha. E nós lembramos a sexta, né? O nosso quilo do amor. A gente pode até, né, matricular aí o nosso quilo do amor. É muito bem-vindo e abençoa mesmo, amados, certo? Tem abençoado vidas. Então, contribua, faça isso com alegria, não com pesar. E não esqueçam, né? Já aproveitando, ou seja, eu sei que nós entramos aí na pandemia e foi meio complicado, mas coloquem dias, porque às vezes você se comprometeu e não está conseguindo, ou não, chegue para a minha irmã, eu não vou dar, não estou podendo, para a gente atualizar a lista, né? Porque quando nós vamos fazer a cesta, sobra alguns itens, às vezes, e faltam outros. E nós queremos distribuir de tal forma que as pessoas que recebem sejam abençoadas, certo? Então, o quilo do amor que você traz, lembre disso, abençoa vidas. É uma forma que você tem de contribuir. E o outro ponto, o último, nós precisamos entender a quem ou para quem nós fazemos isso. Eu quero pedir que você abra Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do 31 ao 46. Mateus 25. Ao 46. Acharam? Diz assim:
O grande julgamento. Olha o tema aí, né? O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará na sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Versículo 33. Mateus 25, 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos visitar? 40. O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiros, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então, amados, acho que às vezes nós precisamos fazer compreendendo, às vezes não, nós sempre precisamos fazer compreendendo para quem nós fazemos. É para o Senhor. Quando nós abençoamos, né? Talvez quando chegarmos diante da glória, o Senhor vai dizer obrigada, porque eu estava dormindo num colchão que me furava e vocês me socorreram, né? Obrigada porque eu estava passando fome e vocês foram lá e me sustentaram. Então, queridos, nós não temos noção, porque às vezes é tão complicado, a gente olha para a parte humana, né? E nós não entendemos a quem nós estamos servindo. Nossa oferta, nossos dons, nosso dinheiro, tudo o que nós fazemos repercute espiritualmente na eternidade. Então, todas as vezes que nós socorremos alguém, nós estamos fazendo diretamente para o Senhor. Não esqueçam isso. Não é para quem merece, né? Aquele diz: estive preso e foste visitar-me. Nem todo mundo que está preso é inocente, gente, né? A maioria tem lá, mas alguns se convertem lá dentro, têm suas experiências e também recebeu uma visita. E aqui é interessante, o terceiro princípio é uma graça a ofertar. Nós precisamos ofertar além daquilo que podemos, muitas vezes oferta sacrificial. E precisamos entender para quem nós fazemos isso. E são tantos privilégios quando nós fazemos isso para o Senhor. Temos inúmeras promessas da parte do Senhor e nós vamos encerrar quase que com essas promessas. Abra aí Provérbios 19, 17. É uma das promessas que o Senhor nos faz. Provérbios 19, 17. Acharam? Diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. A gente prestar para o homem, nem sempre eles devolvem, né? Alguns enganam, não honra, diz que vai pagar, não paga. Nem sempre eles cumprem.
Mas, amados, olha que promessa preciosa. Você já pensou em emprestar para Deus? Né? É isso que ele está dizendo aqui. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Certo? Você não está perdendo o seu dinheiro, não é desperdício, não. Você está investindo numa conta eterna. Você está emprestando e diz aqui, ó, que ele vai pagar, viu? O seu benefício. E o Senhor é fiel. Né? Então, que privilégio. Não tenha medo. Não perca, não se prive de abençoar quando você tiver a oportunidade. Então, o Senhor paga e faz isso bem direitinho. E Salmo 41, do versículo 1 ao 3. Abra aí, por favor. Salmos 41. Do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado ou feliz o que acode ao necessitado. Olha as recompensas. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhes afofa a cama. Quantas coisas, amados, né? Eu enumerei, que não precisa enumerar, está aqui, mas para ficar mais claro, né? Porque às vezes a gente lê e nem se dá conta. Mas olha aí, primeiro, ele nos livra no dia do mal. É uma promessa que o Salmo está fazendo, que o Senhor está fazendo. Ele nos protege, ele nos guarda. Tudo isso, consequência, veja como começou o versículo, certo? Bem-aventurado que acode ao necessitado, o restante é consequência. Ele preserva a nossa vida. Ele nos guarda, ele nos livra. Ele nos faz feliz na terra, certo? A gente busca, às vezes, tantas formas, né? Então, são princípios que, cumpridos, nós, com certeza, usufruiremos das consequências. Nos protege dos nossos inimigos. Diz aqui que os nossos inimigos, eles não vão estar por aí aprontando com a gente. Ele nos livra dos nossos inimigos. Ele nos assiste no leito da enfermidade. Não diz aqui que ele vai nos livrar da enfermidade, entenderam, né? A gente pode até ficar doente, mas ele está lá sentadinho, né? Quando diz que nos assiste, está lá com a gente do nosso lado. E na doença, ele afofa a nossa cama. É diferente, amados. Quando nós cumprimos princípios, são princípios estabelecidos por Deus. Todo princípio, ele tem suas consequências quando eles são cumpridos, como também quando são descumpridos. Então, que privilégio. Vale salientar aqui que esse princípio de contribuir não mudou só porque nós estamos no meio de uma crise ou de uma pandemia. A quantidade que podemos contribuir pode até ter sido afetada, mas a disposição e o princípio de dar são inegociáveis. Não esqueça isso, certo? Tá difícil? Tá, para todo mundo, né? Mas não esqueça de que quanto mais nós dermos, mais bênção do Senhor virá sobre a nossa vida. Não perca esse privilégio, amados. E para concluir, eu vou encerrar aqui com um comentário de um comentarista da Bíblia, André Murray. Ele diz o seguinte sobre o assunto: o homem é julgado pelo seu dinheiro, tanto no reino deste mundo, quanto no reino dos céus. O mundo pergunta: quanto esse indivíduo possui? Cristo pergunta: como esse homem usa o que ele tem? O mundo pensa, sobretudo, em ganhar dinheiro. Cristo, na forma de dá-lo, de doar, de repassar. Então, os princípios do mundo é totalmente diferente. E o que me choca muitas vezes é o que tem regido a nossa vida, são os princípios do mundo e não os valores de Deus. Deus diz, é melhor dar do que receber. Dai e dar-se-vos-á. A Bíblia diz, gente, em boa medida, recalcada, sacudida. Eu acho também esse versículo tremendo. O que é que o Senhor diz?
Quando nós damos, quando nós vamos receber, a gente não recebe só a medida que a gente deu, não, sabe? Sabe aquele surrão, e vocês do interior sabem muito bem, quando bota o feijão, às vezes você tem que sacudir, né? Que botar para ficar bem, para ocupar bastante. É isso que está dizendo. Quando Deus vai retribuir, devolver, Ele faz assim, numa boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. É assim que Ele devolve, quando nós abençoamos. Amados, mais uma vez lembro, louvo a Deus pela vida de vocês. Somos uma igreja que já tem entendido esse princípio, tem honrado, tanto que no meio dessa pandemia nós temos honrado com os nossos compromissos, louvo a Deus, né? Nunca ficamos devendo nada. Prédio pago, aluguel pago, tudo tem sido quitado mês a mês, louvo a Deus pela vida de vocês. Mas esse é um princípio, não esqueça, quando você tiver a oportunidade, né, de abençoar, de dar muito mais, que não seja só esse que você já dá aqui na casa do Senhor, não perca esse privilégio. Por isso que o tema não é um peso, não é uma obrigação, é um privilégio poder contribuir, poder abençoar. Amém, amados? E o Senhor derrame sobre nós essa graça, né, de querermos fazer isso. Então, eu vou chamar o presbítero Alceli para orar por nós. Logo em seguida, eu vou estar dando alguns avisos rapidinho, tá bom? A graça e a paz. Amém, irmãos? Que a boa mão do Senhor e a sua palavra possa encontrar abrigo em nosso coração. Aquilo que foi ministrado, nós possamos, de fato, crer nas promessas do Senhor, porque elas são verdadeiras e elas se cumprem. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos trazeres à tua casa nesta noite, por ministrar ao nosso coração a tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Deus, crer nessas promessas que são verdadeiras, que são reais, e que nós possamos colocá-la em prática, Senhor. Que nós possamos abençoar o nosso próximo, o nosso irmão, Deus, e que possamos ser canais de bênçãos nas vidas dos irmãos e de todo aquele, Senhor, que Tu nos dirija, nos guie. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse momento, que Tu nos despeça em paz, Senhor. Que possamos estar debaixo da bênção do Senhor. Muito obrigado, Pai, em o nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém.